Sexta-feira, 24 de setembro de 2021. O Dose Dupla de hoje debate a quarentena política, um conceito que o Congresso Nacional pretende implantar no novo Código Eleitoral, que vai acabar cerceando a candidatura de grupos específicos que detêm e exercem poder de polícia, né? Aí a cargos eletivos, tanto no parlamento quanto no poder executivo. Um tema bem delicado, né, que cria cidadãos de primeira classe e de segunda classe perante o nosso sistema eleitoral, do mesmo modo como faz aí o passaporte sanitário, diferentes entre si, apesar da igualdade sacramentada na Constituição. Nosso segundo tema é uma dúvida que persegue a memória do centenário aniversariante do mês, Paulo Freire, educador ou farsante? A liberdade de candidatura a cargos públicos, essa figura controversa do mundo da educação, estão dando o que falar, né, Marcelo Cardoso? Parece, Marcelo Campos. A gente percebe nitidamente que certas coisas incomodam, como, por exemplo, militares no governo e no parlamento. Eu não entendo por quê. São cidadãos como todos os demais, como nós todos, até muito mais bem preparados do que a grande maioria dos políticos de curral, alguns dos quais pouquíssimo letrados, e que até por isso se mostram inabilitados à vida política por sua falta natural de discernimento e consequente propensão à má influência de, digamos, tutores, vamos chamar assim, né? E em se falando de Paulo Freire, ficamos por hora no ame-o ou exécrio, né? Deixando que os nossos diletos seguidores decidam por si só, depois de conhecer as facetas que vamos apresentar aqui, não é isso? É isso mesmo. E, afinal de contas, é para esclarecer os fatos e permitir que você forme a sua opinião, é que nós estamos aqui sempre a postos, né? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Dose Dupla aqui no canal Instantenews.1. Desde março do ano passado, algumas palavras se incorporaram ao vocabulário diário das pessoas aí em todo o mundo. Uma delas, sem dúvida alguma, é a quarentena, né? O mestre Antônio Walsh, filósofo, lexicógrafo, tradutor, crítico literário, professor e diplomata brasileiro, no seu Dicionário Wise da língua portuguesa, ele nos ensina, com base na medicina, que quarentena é um conceito aí diretamente relacionado a isolamento, mas com vistas a evitar aí a disseminação de uma doença, né? Mais ou menos como querem nos fazer acreditar que se está agindo aí em prol da proteção da população mundial contra uma peste cuja debelação aí parece que não interessa muito às Big Pharmas, né? Só que esse conceito de quarentena tem a ver também com conflito de interesses. Explica isso aí para a gente, Marcelo. Perfeitamente. No mundo corporativo, empresarial e também na esfera pública, quarentena é um período de tempo durante o qual aquele que sai de uma determinada função fica impedido de exercer função equivalente ou correlata em outro local. Por exemplo, um sujeito que exerceu cargo diretivo em locais como o Ministério da Economia ou o Banco Central, por exemplo, não pode simplesmente deixar a função e ser contratado logo em seguida por uma instituição do mercado financeiro. Faz Porque sentido. ele detém informações privilegiadas do mercado e esse conhecimento, nessa circunstância específica, caracteriza um sério conflito de interesse, né? Mas eu digo só que parece aí, Marcelo, que a Câmara dos Deputados está ampliando esse conceito
para membros do Ministério Público, para magistrados, militares e policiais, né? Pelo menos no que diz respeito aí ao ingresso na vida pública, e inclusive no executivo ou no legislativo por meio de eleição, né? O novo Código Eleitoral, votado esses dias aí no Congresso, pretende estabelecer um período restritivo de 4 anos, rapaz, entre a saída desses profissionais dessas ditas carreiras de Estado e a possibilidade de suas candidaturas para disputar cargos eletivos. Eu, particularmente, acho que isso aí está muito exagerado. O que você acha disso aí, Marcelo? Eu diria até pernicioso. Uhum. Olha, Marcelo, eu vejo esse aspecto como uma clara e absurda intimidação. Dificultar as coisas para que essas classes tomem esse tipo de possibilidade de exercício de atividade profissional, sem qualquer razão ética ou moral aparente. Nada me ocorre que explique ou justifique discriminação contra essas classes profissionais, né? Ou a gente sabe exatamente por que e, na verdade, sim. isso é confessável. O projeto é desculpa, né? Sempre tem sempre uma saída honrosa. O pessoal é mestre nisso. Olha só, foram levantados aspectos como a preocupação com o uso político das polícias, né? Argumento do deputado Marcelo Freixo, do PSB do Rio, saiu do PSOL recentemente, né? Ou simplesmente que é coisa que existe em todo mundo, segundo o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. Na defesa de que essa aberração não vingue, em oposição a essa conversa mole sem qualquer cabimento, há quem chame a atenção para a questão do desligamento do agente público, que ficaria esse tempo todo sem sustento próprio e sem a garantia de se eleger, afinal de contas. Exato. Ou seja, é quase uma punição pelo atrevimento de se candidatar, como reclamou muito bem a deputada Renata Abreu, do POD, de São Paulo, Podemos. E mais ainda, é um golpe justamente contra aqueles que têm por função a defesa do cidadão, às vezes com o risco da própria vida, como bem lembrou o deputado Vitor Hugo, do PSL de Goiás, né? Pois é, e veja bem, isso é uma tremenda de uma discriminação, né? Agora, você vê o seguinte, para meliante não tem quarentena, né, Marcelo? Os trambiqueiros de toda sorte estão liberados para disputar as eleições. E, em especial, aí, o trambiqueiro mor da República, né? O ladravaz dos ladravazes. Pois é, cachaça pode. Veio sendo preparado para isso, né? Caiu a prisão após condenação em segunda instância, reverteu-se a tramitação dos processos sob alegação de foro inadequado, canetadas põem livres desde o traficante mais procurado até o ex-mandatário mais condenado, e eles não são atingidos por essa quarentena. Eu continuo achando, Marcelo, que os nossos parlamentares legislam com um apurado senso de autodefesa, sempre buscando se colocar no lugar dos condenados, quando já não se põe realmente, né? De modo a incluir na redação a melhor solução a aplicar, caso sejam eles mesmos os imputados. Ora, cometer um crime já com a expectativa legal de ser inocentado é bastante conveniente e super confortável, né? Exatamente, rapaz. Mas só que há quem tem aí o bom senso de trazer as coisas de volta à realidade, né? Você vê que a deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, estipulou que essa regra só vale para as eleições de 2026. E o presidente Jair Bolsonaro já disse que vai vetar esse negócio de quarentena. Sinceramente, eu acho que tem que vetar mesmo. Só que isso volta, né, para o Congresso, e aí a gente não sabe o que pode sair dali. Provavelmente vão aprovar a quarentena à revelia do presidente. Parece coisa feita sob medida, né? Afinal, os militares, policiais, membros do Ministério Público e os magistrados em geral, também pela natureza de cada formação e cada mistério, as pessoas têm por norma aí o equilíbrio, a sensatez, tem até a grande maioria, né? Uma aguçada percepção moral e também ética, né? E isso nos faz muita falta quando se vai elaborar lei ou leis, e o que fica patente com essa tentativa de exclusão
pessoal que pretende participar da política no Brasil, todo esse processo de elaboração de leis e alteração de leis, é exatamente o desinteresse em que a legislação seja aprimorada, né? O que significa, e muitas vezes, endurecida. Ninguém quer que mude, querem deixar tudo do jeito que está. E é por isso que a gente vê essa ferocidade com que atacam aí o presidente, que está justamente querendo mudar o Brasil, né? E é possível aí a gente perceber o constrangimento de deputados e senadores da esquerda com a assessoria militar da qual aí o presidente Jair Bolsonaro se cercou, né? Você vê, seja na estrutura do próprio Poder Executivo, com ministros em apreciável número aí, pertencentes às Forças Armadas, seja também com a presença de parlamentares de diferentes patentes militares. A gente vê aí muito coronel, não sei o quê, capitão, não sei o quê, general, não sei o quê. É preciso ter em mente aí que os militares são também cidadãos, como todos nós, né? Não deve caber a eles nenhuma discriminação, qualquer discriminação, pela opção que eles resolveram fazer ou pretendem fazer. E a Constituição diz que, deixa claro, né, que todo mundo aí é igual perante a lei, mas o nosso poder legislativo quer tornar alguns bastante diferentes, né? E não só o legislativo, o judiciário também, né? Você Pode citou o ver. fato, se o Bolsonaro veta, a Câmara ou o Congresso, afinal de contas, caça o veto. Aí isso judicializa a questão e, se for parar no Supremo, a gente já sabe que o jogo é de cartas marcadas, né? Infelizmente. Mas falando dos militares, principalmente deles, eu diria mais do que pessoas como cada um de nós, pessoas iguais a nós. Eles são brasileiros de primeira hora e para todas as horas. Porque quando o bicho pega, quando alguém tem que se arriscar em nome do país, são poucos os que têm essa dignidade e essa disposição. E, certamente, esses aí não são parlamentares comuns, que muitas vezes são até totalmente despreparados para que pensassem, eventualmente, em tomar a defesa do país quando o país depende dessas pessoas, né? Nós temos exemplos aqui no estado do Rio. Niterói elegeu uma deputada federal que é o bicho, para dizer o mínimo, né? E a gente sabe bem quem é. É um delírio naquela Câmara. Vamos lá. Os canhotas são pródigos em termos quadros de seus partidos, gente que eu, como empresário, por exemplo, jamais contrataria para trabalhar comigo. Certeza. Fosse pela capacidade, ou a falta de, exatamente, ou pela índole. Você consegue, falando de novo na figura, você consegue engolir alguém que usa da sua prerrogativa de parlamentar para defender e até elogiar a vandalização de monumentos públicos, como foi o caso dos incêndios nas estátuas de Borba Gato, em São Paulo, e Pedro Álvares Cabral, aqui no Rio? Pois é. É esse tipo de gente que eu quero ver fora do Congresso, fora das Assembleias Legislativas e fora das câmaras municipais. Há uma renovação grande a fazer agora em 2022. Um expurgo necessário e urgente, meus amigos. Pois é, rapaz. E eu vejo, entre outras medidas necessárias aí para recolocar o Brasil nos trilhos, até mais do que já vem fazendo o ministro Tarcísio, não desmerecendo aí o seu esforço, que não é pouco, né? Que é resgatar a educação de qualidade, a educação de verdade que se perdeu nas últimas décadas, experiências aí desastrosas, viciadas sob todos os aspectos, e até indigentes, né? Eu já estou até me excluindo aí no nosso próximo assunto, né? Mas é preciso chamar a atenção para o fato de que o grande país grande que a gente almeja aí, com os recursos que a gente dispõe, com o povo maravilhoso que a gente tem, que nós somos, parte desse povo, né? Porque lá no fundo somos mesmo. E isso passa, inegavelmente, por legisladores de qualidade que tenham aí a responsabilidade de fazer leis certas, coerentes e, sobretudo, competentes, né? Somos um grande país, somos um grande povo. O presidente enalteceu isso muito bem no discurso de abertura da 76ª Convenção da ONU, né?
esses dias, essa semana. Mas, olha, não só parlamentares, né? A gente não pode se esquecer também da necessidade de ter um judiciário igualmente responsável, não pernicioso, não fraudulento e que reaja de modo correto àquilo que lhe é submetido dentro do que as leis, das quais eles tanto gostam de se dizer escravos, prevêem e prescrevem. São obedientes à lei, sejam mesmo, né? Principalmente a maior delas, a Carta Magna, que é a nossa Constituição. Em suma, seriedade é o que se quer, é o que se busca. Muito bem colocado aí, Marcelo. E acho que essa aí é a ponte para a gente passar para o nosso segundo assunto de hoje. Paulo Freire, rapaz, educador ou farsante? Você vê que no ano que completaria 100 anos, aí, o Paulo Freire continua provocando muita polêmica, né? Porque ele é um cara idolatrado por uns e odiado por outros. Mas eu te pergunto uma coisa, será que nomeá-lo patrono da educação brasileira não foi um exagero? Nós, né, conversamos sobre isso para definir como é que a gente ia abordar esse assunto aqui no programa de hoje. E a gente, pra você ter uma ideia, decidiu mostrar o que pensam os seus admiradores e os seus detratores, apresentar aí os fatos, contar um pouco da trajetória do Paulo Freire, para que você aí em casa tire as suas conclusões. O pernambucano Paulo Freire, né, nasceu em 1921 e se tornou conhecido pelo método de alfabetização de adultos que leva o seu nome. Só que muita gente questiona esse tal método. Essas pessoas que criticam preferem até considerá-lo muito mais como um modo de educar e não um método de educar. Quer dizer, o pensamento pedagógico defendido por ele, Paulo Freire, né, é que a educação tem por objetivo a conscientização do estudante. Mas tem gente que considera que o objetivo é levar o aluno a um projeto pessoal dele, Paulo Freire, e a sua visão de mundo. E um mundo com a ideologia comunista. Você tem uma ideia, Paulo Freire chegou a ser preso e foi exilado durante o regime militar. Ele retornou ao Brasil, como muitos da esquerda, com a anistia de 79. E é claro, né, que por suas ideias e suas influências ele sempre teve a simpatia da esquerda. Mas é importante que a gente aborde aqui alguns aspectos da vida dele. E eu sei, Marcelo, que você andou levantando algumas coisas e seria interessante você passar agora aqui para a gente, né? Vamos lá. Anistia ampla, geral e restrita, talvez uma das maiores desgraças do Brasil nos últimos tempos, né? Mas vamos que vamos. Paulo Freire nasceu em uma família de classe média. Mas todo mundo sabe que em 1929 nós tivemos uma grande crise econômica, o craque da Bolsa de Nova York, né? E essa foi uma das razões que levaram Paulo Freire a ter uma adolescência difícil, que se tornou muito mais difícil ainda com a morte de seu pai em 1934, 5 anos depois. Né? Aos 22 anos, ele concluiu seus estudos e ingressou na Faculdade de Direito do Recife. Muita gente pensa que a formação dele era na área de pedagogia, mas Paulo Freire era advogado, ou melhor, bacharel em Direito, nunca tendo exercido a advocacia. Ele preferiu dar aulas de português, numa escola de 2º grau, e foi bem-sucedido, tanto que foi nomeado diretor de educação do SESI, o Serviço Social da Indústria, lá no Recife. Foi nessa época que ele começou a se interessar por educação de adultos e pela educação popular. Na década de 1950, ele foi professor universitário e concluiu o doutorado em Filosofia e História da Educação. Ele, frise-se, nunca foi pedagogo por formação. Só que tem uma coisa que precisa ser lembrada, Marcelo. Como ele tinha um viés político, ele começou a se envolver com movimentos de educação popular e no governo João Goulart coordenou o Plano Nacional de Alfabetização, que tinha lá como objetivo tirar 5 milhões de pessoas do analfabetismo, né? O seu método
que ficou conhecido como Pedagogia da Libertação, né, tinha uma proposta, ou melhor, tinha como proposta uma educação crítica, segundo ele, a serviço da transformação social. Pois é, só contextualizando, 5 milhões de pessoas a serem tiradas do analfabetismo representavam praticamente 10% da população do Brasil naquela época, né? É verdade. Vamos lá. Só que durante a Revolução de 64, Paulo Freire foi preso e exilado, porque ficou claro que seu projeto de alfabetização visava a formação de revolucionários para, junto com Julião, o grande incentivador da invasão de propriedades privadas no Nordeste do Brasil, fortaleceriam os grupos focados nessa tarefa. Qualquer semelhança com o movimento do Sem Terra não é mera coincidência, né? Verdade. Paulo Freire viveu na Bolívia, no Chile, nos Estados Unidos e na Suíça. Mas foi no Chile, aqui do lado, em 68, que ele escreveu sua obra mais conhecida, A Pedagogia do Oprimido. Na década de 70, ele desenvolveu atividades políticas e educacionais em vários países da África, da Ásia e da Oceania. Comentam, inclusive, que ele foi o responsável pelo treinamento de 5 mil guerrilheiros na Guiné-Bissau, que pretendiam a tomada do poder naquele país. Olha só, revolucionário. Na volta ao Brasil, ele se filiou ao PT e atuou em um programa de alfabetização de adultos do partido. Em 89, com a eleição de Luiz Erundina para a Prefeitura de São Paulo, ele foi nomeado secretário de Educação e ficou no cargo até 91, 2 anos. Foi a própria Erundina quem apresentou no governo Dilma o projeto para transformar Paulo Freire em patrono da educação brasileira. Esse projeto foi votado na Câmara e no Senado e depois sancionado pela então presidente Dilma ensacadora de Ramos. Mas você vê, né, com esse perfil que você passou, já dá para ter uma ideia de quem foi a figura, né? Alguns pesquisadores, rapaz, dizem que o Paulo Freire foi o primeiro a pensar em um método educacional voltado para a realidade brasileira. Indicam aí que ele mostrou que a gente não tinha modelos adequados para a nossa realidade, né? Modelos de educação, né? Agora, para muitos educadores, uma coisa... Essa coisa, né, de dizer que a gente não tinha modelo adequado para a nossa realidade é uma coisa tão ridícula que fica até difícil comentar, porque a realidade dele era a implantação do regime comunista do Brasil e o uso da educação para politização. Você pode ler até doutrinação dos alunos, né? E dizia que nenhuma educação era neutra, e com ele jamais seria neutra mesmo, né? Só que se esse modelo aí do Paulo Freire fosse bom, ele teria sido adotado em massa no Brasil, mas o que não aconteceu, né? E no que se refere à alfabetização de adultos, ele propôs um método novo, baseado no que ele chamou de conhecimento prévio, né? Porque na época, para se alfabetizar o adulto, se usava a cartilha de criança. E ele dizia que os adultos tinham que ser tratados como adultos. Só que a atuação do Paulo Freire estava sendo vista como incentivadora de revoltas populares, né? E diante do clima que o Brasil estava vivendo e das influências de pensadores de esquerda no seu trabalho, incluindo Karl Marx, isso dito por ele, tem um vídeo aí que já rolou muito na internet durante a comemoração desses 100 anos que ele faria agora, né? Ele acabou virando ameaça, né? Ele ficou preso por 72 dias e passou 16 anos exilado. Como você disse, a obra mais famosa dele, que foi concebida no Chile, né, foi A Pedagogia do Oprimido, e que foi publicada aí em vários idiomas. Os admiradores do Paulo Freire dizem que o método dele é o mais estudado no mundo inteiro, mas nenhum deles consegue explicar por que esse método nunca foi usado em larga escala, nem no Brasil e nem no exterior. O tal método, né, nunca foi aplicado em nível nacional e nunca foi aceito integralmente. Agora, se o método é realmente eficaz, como é que você explica a posição do Brasil no PISA, por exemplo, que é aquele Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes? O PISA, ele é um estudo comparativo internacional que é realizado a cada 3 anos pela OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico.
Esse PISA ele oferece informações sobre o desempenho dos estudantes na faixa etária aí dos 15 anos, que é aquela idade em que se pressupõe o término da escolaridade básica na maioria dos países, né? E aí começam a se vincular dados aí sobre os backgrounds desses estudantes, as suas atitudes em relação à aprendizagem, os principais fatores que moldam essa aprendizagem, tanto dentro quanto fora da escola. Mas tem uma outra coisa. Parece que, na narrativa da esquerda, o Paulo Freire virou santo e não pode ser criticado. Você viu que teve até uma juíza no Rio de Janeiro, que na semana passada proibiu o governo federal de criticar o educador. Você vê que a imprensa, de um modo geral, também comprou aí essa narrativa, e quem ousa criticar o Paulo Freire tem que ser crucificado. Daqui a pouco nós seremos, né? Eles adoram isso, são, de novo, os donos da verdade. Essa história do projeto de educação genial de Paulo Freire, que não era educador, como a gente está falando, me faz lembrar muito a história de Brasília. Projeto excepcional, mas eu não conheço uma cidade no mundo que, nesses 60 anos, tenha se permitido copiar o que se fez aqui no Planalto Central. Se o projeto fosse tão bom, o Niemeyer e o Lúcio Costa teriam patenteado e vendido os direitos, né, de maneira que isso aí até pudesse ter se replicado, porque tivessem visto o cabimento, né, a pertinência do projeto, que também tem um viés comunista, a cidade toda setorizada, aquela coisa que é muito fácil de você dominar. Mais uma vez aí o comunismo botando as mãos no lado. Mas realmente é complicado, Marcelo. Mas olha só, existe um professor, pesquisador no curso de pedagogia, lá da Universidade Presbiteriana Mackenzie, doutor e pós-doutor em educação, de nome Ítalo Francisco Curcio, né? Que diz que esses ataques têm dois motivos, os ataques que se fazem ao Paulo Freire. O primeiro é o desconhecimento e a natureza libertária da sua filosofia. Ele acha que algumas camadas da população interpretam errado, chegando a dizer que Paulo Freire é responsável pelas mazelas da educação. Isso seria uma explicação para que se execre o Paulo Freire. O segundo motivo é que tem gente que fala mal do Paulo Freire, mas nunca sequer leu um livro dele. Esse educador, ele defende o argumento de que o problema da educação atual não é do Paulo Freire, é a ausência de políticas públicas. E eu, sinceramente, acho que isso também tem fundamento. Ou não há políticas públicas, ou se há, elas são mal gerenciadas, mal aplicadas. Porque o certo seria realmente você ter uma igualdade de condições vindo lá da tenra infância, lá da tenra escola, para que o aluno possa ter a liberdade e a prerrogativa de escolher o seu futuro. Né? Que a escola pública de qualidade, num padrão de colégio militar, de colégio Pedro II, pelo menos na concepção deles, e como foram até bem pouco tempo, ou tem sido até, que isso fosse um exemplo a ser multiplicado, e, a partir daí, você ter crianças de diferentes condições sociais podendo disputar de igual para igual as oportunidades que a vida lhes apresentava. Agora, sobre isso aí que você falou, eu tenho duas colocações aí para fazer. Eu não sei se você sabe, mas o Arlindo Lopes Corrêa, que é o nosso comentarista aqui do canal, ele foi presidente do Mobral na década de 70, né? E o Mobral foi responsável pela alfabetização e educação continuada de adultos. Movimento Brasileiro de Alfabetização. Exatamente. Ao contrário de Paulo Freire, para você ter uma ideia, o Mobral foi escolhido pelo Unesco para dar assistência técnica em educação continuada a 23 países. E ainda levou 2 prêmios importantes, um chamado Reza Parlev e o outro Nadia Krupskaya, pelos trabalhos feitos no Brasil. Mas só a título de curiosidade, hein? A Nadia Krupskaya, que dá o nome ao prêmio conquistado pelo Mobral, era esposa do Lenin. Hein? E Reza Parlev era o Shah da Pérsia, Shah do Irã, né, que foi deposto na invasão de 79, quando o Irã regrediu à idade das trevas. Exatamente. E o Arlindo, Marcelo, ele fala com muita propriedade que você não pode usar a educação para lavagem cerebral, né? Educação não leva o aluno, não leva ao aluno um
projeto pronto. Ela precisa levar para ele autonomia, para que ele decida o projeto de vida que ele quer adotar, como você falou ainda há pouco. Essa é a diferença da educação verdadeira para a educação ditatorial, que vai privar o sujeito de fazer uma escolha essencial para a preservação da sua liberdade individual. Infelizmente, aí, segundo numerosas pesquisas nacionais e até internacionais, o sistema de ensino aqui no Brasil é um dos mais ineficazes do planeta. Você veja que crianças e adolescentes sabem muito pouco do que deveriam saber. Você vê, eles dominam precariamente a língua portuguesa, e eu estou falando aí de leitura e de escrita. Eles não possuem... Eles não falam a língua portuguesa. Eles não possuem conhecimento e, consequentemente, competências básicas em matemática e ciências. Aí você vê que a falta de aprendizado é o nosso maior obstáculo educacional hoje no Brasil. Agora, veja o absurdo. Graças à política implementada no governo do PT, quando o senhor Fernando Haddad foi ministro da Educação, nós passamos a gastar muito mais do que a média dos países que fazem parte da OCDE, e com um resultado de terceiro mundo. Professor Fernando Haddad, oposto. Pois é. Agora, as raízes da precariedade do ensino brasileiro também podem ser encontradas na formação dos nossos professores. E, mais recentemente, também na proveniência desses professores, que eles vêm de estratos aí menos educados da população. Eu lembro que, quando eu era criança, cara, as minhas professoras no primário e no ginásio faziam parte da elite da classe média. Hoje, você tem um monte de cursos universitários, públicos e privados aí, que foram invadidos aí pela demagogia política mais abjeta, aí, de fato, né? Quer dizer, você vê o ensino pedagógico de nível superior, parece que ele não ensina mais aos jovens as técnicas de aulas, as metodologias que têm que ser baseadas em evidências científicas e conhecimento de como as pessoas aprendem, né? E o pior é que não tem nem conteúdo cultural. Aliás, tem uma grande limitação nessa área, esses novos professores que a gente vê por aí, né? E tem um problema mais grave. Há professores que também não dominam os conteúdos das suas próprias disciplinas, rapaz. Eu trabalhei em ensino há mais de 30 anos e vi isso de perto. Ainda por cima, Marcelo, aqui no Brasil existe um outro problema muito grande que já foi constatado em diversas pesquisas. Quem acaba indo para os cursos de pedagogia, letras, são justamente as pessoas que não se deram bem no ensino médio. Né? Pois são as menos preparadas, deveriam ser as mais bem preparadas, e são as menos preparadas. Pois é. Isso é verdade. É como se fosse uma carreira fácil, né? Verdade. E ainda por cima tem a questão de você, de certa maneira, entrar pela janela. Isso visto sob vários aspectos. Primeiro, quando você começa a nivelar por baixo, já que você precisa ter mais gente entrando para a universidade, você reduz a nota de corte de maneira que você faculte a mais pessoas, ainda que despreparadas, para que entrem no sistema. E segundo, tem a questão do cotismo, que não é necessariamente um processo seletivo pela meritocracia, né? É verdade. Isso também, na ânsia de corrigir outros pretensos problemas do país, acaba criando novos, e esses aí, então, se dispersam de maneira avassaladora para destruir o processo. É melhor sempre dar o peixe do que ensinar a pescar, né? Essa turma porque você tem um controle, né? Olha só, quem traduziu muito bem a pessoa, que foi Paulo Freire, foi a então secretária de Serviços Sociais do antigo estado da Guanabara, hoje município do Rio de Janeiro, a famosa professora Sandra Cavalcante, que foi presidente do PTB, inclusive. Ela foi candidata a governadora na primeira eleição que houve em 1982, depois da abertura. E era uma professora muito competente, diga-se de passagem. Era, exatamente. Ela era uma educadora, era professora realmente. Num artigo publicado no Jornal do Brasil, dia 15 de março de 1964,
14 dias antes da Revolução, né? Ela disse que, entre aspas, o que é novo no método Paulo Freire é o abuso e o desrespeito à personalidade do educando, a covardia de invadir a sua humildade e a sua ignorância, sem ser com a intenção reta de libertá-lo desta incapacidade técnica. Isso foi o que ela disse. A professora Sandra Cavalcante explica que o método, além de ser uma falcatrua, visava somente a transformar o estudante em um revolucionário. Um suposto método milagroso de alfabetização é cantado em prosa e verso para justificar a utilização de processos revolucionários e subversivos junto aos adultos analfabetos, dizia ela. Para Sandra Cavalcante, os comunistas queriam se apossar da educação, pois conseguiriam conquistar a inteligência brasileira. Daqui a 10 ou 15 anos, estará a seu dispor, conformado aos seus planos, engajada nas suas lutas, toda uma geração atuante. Fizeram isso em outros países e começam sempre por conquistar os meios universitários e conseguem, às vezes, que encontram democratas omissos, né? A presença de democratas omissos, os falsos democratas, ou aqueles que acham que não devem se intrometer nesse aspecto, que estariam, de alguma forma, hoje agindo de maneira politicamente incorreta, né? Eles se omitem e permitem esse avanço. Um desses democratas omissos, que mais serviços prestou nesse particular, a queda da qualidade da educação, foi, por incrível que pareça, o ex-presidente Juscelino Kubitschek. Tradicionalmente, são na universidade e nos meios de comunicação, na imprensa, principalmente, que esse pessoal age exatamente para fazer uma doutrinação, fazer com que o pensamento dominante esteja de acordo com o que eles querem e, com isso, disseminar essa informação. E, claro, no meio universitário, todo mundo quer ser o bambambam, todo mundo ali é pica das galáxias. Se o calouro da universidade se acha, você imagina, então, um professor com pós-doutorado, que nível de pica das galáxias ele acha que é, né? Pois é, rapaz. Olha, os fatos estão aí. A gente mostrou muita coisa aí a respeito do Paulo Freire. Agora eu vou te dar a minha opinião sobre o Paulo Freire. Parece que ele era uma fraude desde 1964, né? Porque a gente vê que a intenção dele não era simplesmente fazer o aluno pensar correto, como ele dizia. Era fazer o aluno pensar como ele, o que mostra que era um oportunista a serviço do comunismo, né? E isso explica essa idolatria que a esquerda tem por ele. Concorda? Exatamente. Bom, nós colocamos os fatos e separamos a nossa opinião. A nossa opinião não precisa ser a sua opinião, mas tudo que se debateu aqui é uma forma de fazer com que você, que nos assiste, tenha a capacidade de processar essa informação e decidir por si mesmo, né? Agora você tem subsídios para fazer a sua própria avaliação de quem foi Paulo Freire e decidir se, como a gente fez na pergunta, ele é um educador ou um farsante. A dose dupla de hoje fica por aqui, né? Na sexta-feira que vem a gente vai estar de volta com mais 2 temas. Um ótimo fim de semana aí para todo mundo. Valeu, Marcelo, e obrigado a você pela audiência. Até semana que vem. Obrigado a você que nos acompanha, curta os nossos vídeos, faça o seu comentário, ele muito nos honra. Grande abraço e até a próxima semana. Tchau. Tchau.